Ele completou recentemente 44 anos, nasceu em Minas do Leão, a 100 quilômetros da capital Porto Alegre. O nosso encontro marcado desta semana é com o pai da Giovana, treinador do Novo Hamburgo, Daniel Franco. Daniel, você estudou no Colégio Frederico Horta Barbosa, foi lá que o futebol iniciou na sua vida? Bom, primeiramente é um prazer estar falando com os amigos. Eu acho que o futebol, quando eu nascia, já olhei para uma bola direto, né? Porque desde que eu me lembro dos meus primeiros passos, primeiros contatos com o mundo, eu já me lembro juntamente com uma bola. E tanto que a minha mãe brigava muito comigo, porque deixava os estudos de lado, deixava as obrigações de lado em virtude do futebol. Graças a Deus deu tudo certo. Fale um pouquinho do início da carreira. Eu sei que você logo já descobriu a posição de lateral esquerdo. Você comentou que era ponteiro esquerdo. Chegou no Inter lá em 3 de março de 83, aos 11 anos de idade. Como é que foi o início da carreira do jogador Daniel Franco? Bom, primeiramente tudo se originou-se em virtude de um vizinho nosso lá em Minas do Leão, o Ademir, mais conhecido como Charqueadas. A gente jogava bola diariamente, né? E ele, num certo dia, disse para os meus pais que iria me trazer, e lembro bem, na época ele falou para o Grêmio, né? O meu pai, a princípio, concordou, a mãe relutou muito, não queria, porque eu sou o filho mais jovem de 5, né? E com 11 anos saí de casa, então era muito difícil para ela aceitar. Mas mesmo assim o Ademir veio a Porto Alegre, entrou em contato com o pessoal do Grêmio, só que na ocasião o Grêmio cobrava para os meninos poderem jogar lá, atuar lá. Aí voltou, falou com meus pais, não dava, não tinha como, eu sou de uma família pobre, né? Não tinha como me sustentar em Porto Alegre, voltou e aí ele não desistiu, foi no Inter, conseguiu que eu fosse para o Beira-Rio, fizesse um teste, uma avaliação nas escolinhas. Na época tinha a seleção da categoria e mais todo o alfabeto, né? Então ali tu bota 3.000 gurias lá, sei lá quantos tinham. E eu fiz essa avaliação, fui aprovado e aí partimos para a segunda parte, que era ele convencer a minha mãe para me deixar eu vir para Porto Alegre e depois eu arrumar um local para eu morar. Que na época, por questão do Ministério Público, essas coisas, não tinha como eu morar no Beira-Rio tão jovem assim. Era só após os 15 anos. A minha mãe tem um tio que mora em Porto Alegre, mora no Partenon, no mesmo local até hoje. Depois de convencida, nós íamos até ele, ela conseguiu convencê-lo e eu morei com ele 3 anos ali, com a família dele toda. Então, esse tio para mim, que eu devo muito também por ter conseguido dar sequência na minha vida profissional. E depois veio morar no Beira-Rio e aí começou a história dentro do futebol, a carreira definitivamente. Eu passei uma primeira etapa onde eu fui aprovado. Depois o objetivo era chegar na seleção, que era os melhores dos melhores, né? Isso aconteceu justamente num dia em que teve um jogo no final de semana, eu era ponta esquerda e aí faltou o lateral esquerdo da seleção e o treinador resolveu me chamar, eu fui e a partir dali eu já me inseri no grupo da seleção e me tornei lateral esquerdo e dei uma sequência boa até chegando com uns 14 para 15 anos, o Inter me abriu as portas, fui morar nas concentrações e a partir dali então que eu fui morar no Beira-Rio eu consegui já conquistar um nome, um conceito dentro do clube e aí fui tendo valorização até com 17 para 18 chegar ao profissional. Muito bem, na entrevista de amanhã nós vamos falar sobre os títulos na carreira do jogador Daniel Franco. É o que você assiste amanhã.